já tinha visto que o modelo de trabalho remoto, as aulas online funcionavam e funcionavam muitíssimo bem, então não era mais um modelo que fazia sentido para mim, e eu entendi que eu não precisava mais fazer esse sacrifício, né? Que já era um momento também, eu já tinha... Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação, que faz parte da rede Emílias de Podcasts, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits. Hoje vamos entrevistar a empreendedora e professora doutora Andréa Magalhães Magdaleno, da DECA, e vamos conversar sobre sua vida acadêmica e profissional no mundo da computação. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, coordenadora do Emílias. Tudo bem, Maria Cláudia? Olá, Adolfo, tudo bem? Muito feliz por estar aqui e também pela Andreia ter aceitado vir participar com a gente do Emílias Podcast. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Andréia. Eu não sei se eu falei certo o seu último sobrenome, Magdaleno, Madaleno, como é que pronuncia, mas tudo bem, Andréia? Bem, Adolfo. Sim, tá certinho. Andréa Magalhães Magdaleno, muito obrigada a você e a Maria Cláudia pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Emílias Podcast. Vai ser ótimo a gente ter essa conversa e bater esse papo assim bem descontraído. Muito bem, então para começar, você estudou ciência da computação, você trabalhou nessa área também como professora. Gostaríamos de saber, na sua visão, qual foi uma das maiores mudanças que você viu em sala de aula nesses anos? Maria Cláudia, eu acho que uma das principais mudanças foi a mudança no nível de atenção dos alunos, né? Essa sociedade que a gente vive hoje, cada vez mais tecnológica, ela foi fazendo com que o comportamento dos alunos em sala de aula se alterasse, e por conta disso o comportamento dos professores também teve que ser mudado, né? Então nós temos que buscar mais teorias, técnicas diferentes para lidar com isso. Eu vejo isso no meu trabalho sempre através de uma combinação de teoria e prática. Então, eu busquei ser uma profissional que estava ao mesmo tempo na academia e no mercado, para que eu pudesse trazer um pouco da experiência real do mercado para dentro de sala de aula, e ao mesmo tempo ali em sala de aula eu estivesse aprendendo com os alunos, aprendendo com o ambiente acadêmico para poder levar essa profundidade de academia e pesquisa de volta para o mercado de trabalho. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, os alunos querem essa aplicação prática do que eles estão estudando. Eles querem ter uma preparação real para um mercado de trabalho. Já não se aceita mais uma aula completamente teórica, que não tem uma aplicação na realidade dos alunos. Eu acho que essa foi uma mudança muito grande da época que eu estudava, ainda com os professores colocando o retroprojetor na parede, para o que a gente vê hoje em dia, né, em sala de aula. Verdade. Eu lembro, eu tive professor que escrevia tudo a giz no quadro, né? E depois explicava. E o que é mais interessante é que era uma excelente aula. Mas a pergunta agora é a seguinte: o que é que te levou a escolher a computação como carreira? Olha, Adolfo, desde pequenininha, desde novinha, eu dizia que eu queria fazer computação. Assim, eu não sei se foi o fato de eu ter tido contato muito cedo, né, com aqueles computadores de antigamente, que nem era bem um computador, né? Eu tive um MSX, né? Eu achava que eu sabia muito de computação porque eu conseguia usar um supercalc ou um MS-DOS, né? Então aquilo já me despertava muito interesse. Mas desde adolescente eu queria informática. Quando eu fiz vestibular para UF, UERJ, UFRJ e PUC Rio. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então eu tentei as 4 universidades, em todas elas eu coloquei informática. Assim, eu não tinha dúvida, eu não tentei outras áreas, eu não tentei outras carreiras. Sempre foi um tema assim que me atraiu, que me instigou muito. Então foi muito natural para mim essa escolha. Muito bem, então. E aí, na sua trajetória, né, você abriu uma empresa no tempo em que ainda estava fazendo a graduação em Ciência da Computação, a DECA, no ano de 2003, com o objetivo de prestar serviços de consultoria. O que levou você a fundar essa empresa? Bom, na época eu estava na graduação, na computação, eu trabalhava, eu tinha um emprego
como contratada de uma grande empresa, mas eu trabalhava com desenvolvimento de software. E não era bem o que eu mais gostava da computação, não era aquilo que fazia meu olhinho brilhar. E trabalhando nesse desenvolvimento desse sistema, que era basicamente uma ferramenta de workflow que a gente desenvolvia em Lotus Notes, eu tive contato com os consultores que estavam definindo os processos e que a gente automatizava com a nossa ferramenta de workflow. E quando eu comecei a conhecer esse mundo de processos, a entender o que era, aquilo me encantou muito. E surgiu um convite para eu trabalhar com eles nessa consultoria, né? Atuando ali, modelando processos, melhorando processos, mas para isso eu precisava ser PJ, não era um cargo mais de CLT. Então foi uma decisão super difícil na época, porque a minha família não tinha ninguém empreendedor, então a gente não tinha essa cultura. A minha família eram pessoas ou bancária, minha mãe, ou funcionária pública, que tinha sido a vida inteira minha tia. Então, não tinha muito essa cultura. Então, era meio que um risco, sabe? Todo mundo falava assim, você tá doida de largar um emprego de carteira assinada para fazer esse negócio aí, abrir uma empresa? Será que isso vai dar certo? E naquele momento, a gente estava passando por uma situação bastante delicada na família. Eu estava com os meus avós doentes, minha avó com Alzheimer, enfim. Então, a gente estava com eles dois dando uma despesa, né, alta, significativa. Então, eu trabalhava e ajudava em casa, o meu dinheiro contribuía para a família, assim. Então, era uma responsabilidade muito grande. Eu falava, meu Deus do céu, se eu tomar essa decisão e não for, né, a melhor escolha, e eu estou aqui colocando a família toda em risco junto comigo. E nesse momento eu acabei decidindo seguir ali meu coração, né, e fazer o que me atraía, que era essa área de processos. Então, eu tomei a decisão de abrir a DECA como uma PJ, tanto que o nome DECA é um nome que não tem nenhuma escolha estratégica, era o meu nickname do ICQ, na verdade, né? Então, eu tinha 23 anos, era muito novinha, não tinha nenhuma maturidade, não entendia nada de marketing, estratégia, nada disso. Peguei meu nickname do ICQ, a empresa era minha, então era o meu nickname. Pronto, e assim foi. E durante muitos anos a DECA foi basicamente o meu bloco de notas fiscais, né, para eu atuar como PJ. Levou muito tempo para eu começar a dar uma carinha de empresa para ela, como a gente tem hoje, assim, mas isso foi uma jornada, uma trajetória. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou durante os anos de transformação da DECA, né, de 2003 até 2025 agora, e ainda tem bastante futuro aí pela frente. Nesse período você terminou a graduação, você fez mestrado, doutorado, se tornou professora da Universidade Federal Fluminense, saiu da Universidade Federal Fluminense, até a gente estava comentando antes de gravar aqui, quando você ainda estava lá na UFFF, a gente organizou um evento dentro do Simpósio Brasileiro do Sistema de Informação, que acabou de ser realizado a edição 2025 em Recife, mas durante a pandemia foi híbrido aqui na UTFPR Curitiba, a gente organizou a Trilha da Indústria. Enfim, foi um tempo considerável. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nestes anos? Adolfo, eu acho que assim, nesse tempo todo a vida muda muito, né? Muita coisa acontece na nossa vida pessoal e a empresa meio que acompanha esse movimento. Então, como você disse, eu terminei graduação, terminei mestrado, fiz doutorado, casei, separei, mas eu acho que um grande marco que aconteceu aí foi em 2015. Era um momento que a gente estava vivendo uma crise muito forte aqui no Rio de Janeiro, grandes empresas demitindo, né? O mercado ali bastante difícil. Então, era difícil para as grandes empresas, para as pequenas mais ainda nesse momento. Então, estava um momento desafiador de vendas da empresa. E, nesse ano, aconteceram duas coisas que foram muito marcantes. Eu passei no concurso da UF como professora, e 15 dias depois de eu passar no concurso, muito antes de eu tomar posse, qualquer coisa desse. E isso trouxe uma série de repercussões para a minha família. E naquele momento de crise no mercado e crise pessoal, eu decidi parar a DECA. Então, eu coloquei a empresa para dormir, ela ficou parada há alguns anos, porque eu recebi um convite para assumir um cargo de gerente de processos na EY, na Ernst Young, que era uma grande empresa de consultoria do mercado. E nesse momento eu acho que eu precisava daquela estabilizada, né, daquela rotina, né, voltar para o CLT de novo. Então eu voltei para o CLT. E junto com a EY começou junto com a minha posse na UF. Então eu comecei a UF e a EY juntas. Então foi um momento assim de muitas novidades, de criar novas disciplinas na UF
Enfim, então ali foi um desafio grande. Eu entrei na UI com a mentalidade de aprender, que eu queria aprender uma visão que eu não tinha, né, de um mercado, de uma grande consultoria, e buscando sempre saber que o meu sonho era a DECA. Então, depois de 2 anos e meio, quando foi em 2018, eu consegui sair da UI e aí retomei a DECA. Aí sim, já com a carinha que ela tem hoje, foi nesse momento que a gente começou a compartilhar uma série de conteúdos gratuitos. Enfim, ali a empresa começou de volta a retomar e a crescer, mas foi um desafio grande esse ano de 2015 por aqui, chacoalhou todas as estruturas, eu diria. Então, nós vimos também que além, né, dessa empresa, você também acabou trabalhando na Petrobras, por exemplo, sempre focada na parte de serviços técnicos especializados em TI, e em várias outras empresas também, né. Daí você podia contar um pouco mais para nós a respeito dessa sua experiência, dessa parte na sua vida e de como isso acabou te ajudando, inclusive com relação à DECA no final, né, e talvez até com relação à saída da UFF, não sei como exatamente isso aconteceu. Então, vamos lá. A Petrobras, ela começou na minha vida quando eu era muito novinha. Quando eu comecei a fazer um estágio, eu fui fazer esse estágio já para uma empresa contratada da Petrobras. Eu entrei lá muito nova. E começou aquele esquema, né? A empresa saía, a gente trocava de empresa, era contratada por outra, mudava o contrato, a gente era recontratada por outro. E eu fiquei assim vários anos na Petrobras. Inclusive, quando eu criei a DECA para trabalhar como consultora de processos, era para uma consultoria dentro da Petrobras. Então, eu fiquei como contratada da Petrobras muitos anos, nesse esquema de trocando de empresa que está subcontratando a gente. Depois disso, né, quando a DECA já estava aí com uma carinha de empresa e tudo mais, a DECA, de fato, trabalha até hoje com pequenas, médias e grandes empresas. Então, Petrobras, TIM, Arquivo Nacional, e por aí vai, B3 em São Paulo, Marinha. A gente tem uma experiência de trabalho com grandes empresas. Então, eu brinco assim que a DECA ela é uma pequena notável, né? Porque nós não somos grandes. A DECA é uma empresa hoje que tem 13 pessoas, 15 pessoas no máximo. Então, a gente não é muito grande. Mas a gente tem uma bagagem, conhecimento, uma experiência que ajuda bastante, né, a trazer essa credibilidade. Então, a gente acabou se tornando uma referência no mercado de BPM aqui do Brasil e as empresas buscam bastante. A minha trajetória na UF, ela começou em 2015 como professora, então eu fui professora do Instituto de Computação da Federal Fluminense, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Fui professora de lá durante 7 anos, eu entrei em 2015 e eu pedi a minha exoneração em 2023. Então, eu posso dizer hoje que eu passei por todos os modelos de trabalho, né? Eu fui CLT, eu fui PJ, eu fui funcionária pública, eu sou empreendedora hoje, eu conheço um pouco da experiência aí dos diferentes mundos e dos diferentes mercados. A minha saída da UF também foi motivada por questões pessoais, vocês veem que a minha trajetória tem muito de vida pessoal e profissional misturada, né? Então, na verdade, durante a pandemia, a minha tia, que era a irmã da minha mãe, que já tinha falecido, que era a minha segunda mãe, que tinha ajudado a criar a gente, ela também começou a ter um processo de Alzheimer. Ela já tinha um efizema pulmonar, que já tinha levado ao falecimento da minha mãe, porque as duas fumaram muito a vida inteira. E isso tudo durante a pandemia, esse Alzheimer com esse efizema pulmonar, piorou. Mas durante a pandemia a gente estava com as aulas da UF online, né? Então foi mais fácil ali de conciliar a UF e os cuidados com ela, porque ela começou a precisar de oxigênio em casa, tive que montar uma estrutura de cuidados para ela em casa. Eu ainda estava conseguindo administrar a DECA, a UF e os cuidados com a minha tia. Quando chegou em 2022, a UF, né, precisava voltar para o presencial. E aí eu já não tinha mais condições de voltar para o presencial, porque os cuidados com ela estavam muito intensivos, a gente estava passando por uma série de internações hospitalares, vai para o hospital, sai do hospital. A última internação, ela ficou internada 3 meses antes de falecer. Eu tentei um processo de licença na UF para cuidar dela, mas ela era tia, não era mãe, então a UF não reconheceu, né, como um membro da família que tivesse direito a esses cuidados. E aí eu acabei optando por uma licença sem vencimentos, que também é um processo demorado.
O resumo da ópera é que quando isso tudo se resolveu, foi praticamente junto com o falecimento dela. E aí um segundo luto por uma segunda perda maternal. Então, nesse momento, eu falei, bom, agora que eu estou de licença, eu acabei de entrar de licença, eu vou pensar o que eu faço da minha vida. E aí eu vi que eu já vinha há 25 anos, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então eu já vinha muito tempo numa jornada dupla, de trabalhar em mais de um lugar, de trabalhar e estudar, de trabalhar e cuidar da família. E aí eu falei assim, olha, eu acho que agora a Deca já está deslanchada, graças a Deus, né? Então eu acho que agora eu não preciso mais passar por esse sufoco todo em uma instituição que não me deu esse apoio no nível pessoal no momento que eu precisei. Veja, eu estou falando da instituição, tá? Porque o departamento foi excelente, os professores foram colegas maravilhosos, várias pessoas me ajudaram muito, me cobriram no meio desse tumulto todo, o departamento foi super receptivo. Mas, assim, institucionalmente, eu percebi que não tinha sido o que eu tinha imaginado e não estava mais disposta a voltar para as idas e vindas de Niterói. A gente já tinha visto que o modelo de trabalho remoto, as aulas online funcionavam e funcionavam muitíssimo bem. Então, não era mais um modelo que fazia sentido para mim. E eu entendi que eu não precisava mais fazer esse sacrifício, né? Que já era um momento também, eu já tinha passado por várias perdas familiares e já era um momento também de eu descansar um pouquinho e me cuidar um pouquinho e aproveitar um pouquinho a vida. Então, manter uma empresa, que na verdade são duas, né? Porque hoje em dia a Deca tem 2 CNPJs, a gente tem uma empresa de consultoria e uma empresa de treinamentos. Então, manter 2 empresas já estava de bom tamanho, e aí eu pedi a minha exoneração da UF. Bem, é bem importante tudo isso que você contou, né, da sua trajetória, porque acaba mostrando como que você chegou lá a se dedicar totalmente à Deca, né. E acho que é bem interessante que você tenha criado, né, ela surgiu lá durante sua graduação e ela foi crescendo, crescendo, teve um tempo que ficou ali parada, mas que você continuava com aquele sonho, né, de ampliação, e isso é bem legal. E agora conseguiu, né, como você disse, são 2 empresas no fim, 2 CNPJs, né, a Deca. Mas então, atualmente, você tem seus projetos lá incluídos sempre BPMN, né, social e também Process Thinking, ambos na Deca. Qual deles foi o mais impactante na sua carreira? A Deca hoje ela tem diversos projetos, né, de consultoria com clientes, projetos que eu digo assim de treinamentos também. Então a gente tem um programa de mentoria que a gente desenvolveu e tem os 2 projetos que você mencionou, o Social BPM e o Process Thinking. Eu diria que o Process Thinking é um xodó, né, porque ele é um projeto voltado de BPM voltado para startups e pequenas empresas. Então, depois dessa experiência de trabalhar com várias grandes empresas, inclusive a Petrobras e diversas outras, a gente via também que, às vezes, nem tudo que a gente fazia saía do papel, né? Tinha muito processo engavetado, muita ideia muito legal, mas que não ia para frente. Até que teve uma experiência de trabalhar com uma pequena startup. A gente começou a ser procurado por pequenas empresas e startups, e eu fiz um projeto com uma delas, e aquilo me encantou muito, porque eu dava alguma recomendação, alguma ideia, alguma sugestão, e eles implementavam muito rapidamente na reunião seguinte, na semana seguinte, André, a gente fez isso e deu esse efeito. Então, por exemplo, um processo de precificação numa startup que estava com problemas, rapidamente a gente refez, criou um template, criou uma planilha, mostrou para eles que eles estavam, na verdade, pagando para trabalhar, tendo prejuízo, e eles, sabe, e refizeram e já começaram a cobrar o preço correto para os próximos clientes, e aquilo já começou a trazer uma lucratividade para eles, e foi rápido da gente ver. Então, é um projeto que me encanta muito, porque a gente vê o resultado acontecendo. Na época da UF também, o Process Thinking, eu desenvolvi junto com a incubadora de empresas, né, lá da UF. Então, eu tive a chance de ser membro do board da incubadora de empresas, da Agir, lá da UF, e orientar diversas outras startups que estavam nascendo dentro da UF, dar mentorias para essas startups. Então, a gente conseguiu aplicar muitas das ideias de processos de BPM, mesmo em empresas que estavam assim, nascendo os primeiros embriõezinhos, e é um projeto que me encanta bastante, que me empolga. Muito bom. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco
diferente aí da nossa entrevista, que a gente vai falar sobre questões mais humanas, sociais. Você acha que você teve dificuldades enquanto aprendia, né, durante todo o seu processo de ensino, graduação, mestrado, doutorado, outras coisas, ou no seu trabalho na área de computação, ou até mesmo fora da área de computação, por ser mulher? Sim, eu passei por algumas experiências desconcertantes, eu diria, né, que com certeza homens não passariam, né. Então, alguns convites indesejados, algumas cantadas, né. Então, sim, né, são experiências que eu percebo que marcam a gente, assim, por mais que a gente brinque, que a gente leve na esportiva, que a gente finja que não está percebendo, mas a gente percebe. Eu acho que isso não, em nenhum momento, me impediu de assumir nenhum cargo ou de ser reconhecida pelo meu trabalho, mas gerava sempre assim um desconforto. Você sempre tinha que ouvir uma piadinha, uma gracinha, uma coisa que não é natural, né, quando você está falando de homens. Então, sim, eu percebo isso, mas eu acho que não foi uma coisa que impactou o meu trabalho. Na época da graduação, bom, eu era uma turma de informática, né, eram 70 alunos, 52 homens, 8 mulheres. Das 8 mulheres, 3 desistiram logo no primeiro semestre, ficamos só 5, né? Então, sim, era um público feminino reduzido, né, bastante reduzido. Então a gente sente isso desde o primeiro dia, quando você entra na faculdade, né? Que é um choque para a gente, porque a gente vem de um colégio onde não tem isso, né? Eu estudei no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, né? Uma escola pública. Eu sempre estudei, né, no ensino público. Então, é um ambiente bastante diversificado, e aí você cai num curso assim, com uma população predominantemente masculina. Então, você percebe, né? Mas eu acho que quando a gente percebe isso na faculdade, a gente é muito nova, a gente nem sabe muito bem o que fazer com isso. Levou muitos anos para eu começar a desenvolver algum projeto em relação a isso. Eu fiquei te ouvindo aqui, daí até nem olhei para minha questão, né. Mas assim, a gente sempre pergunta também se alguma mulher te inspirou na sua carreira, né. A gente sabe que olhando a entrada são poucas mulheres, né, mas sempre temos mulheres aí, às vezes professoras, pesquisadoras, cientistas, às vezes até, muitas vezes nem são pessoas da área, né, mas que nos inspiram a continuar. Então, conta pra gente se alguma mulher te inspirou. Bom, eu acho que eu tive muita inspiração primeiro dentro de casa, né? Minha mãe, minha tia, mulheres muito fortes, trabalhadoras, enfim, né? Que sempre apoiaram muito, sempre deram muita força para os meus estudos. E então, assim, eu acho que são as primeiras referências femininas, assim, para mim. E depois, durante os estudos, né? A minha primeira orientadora de TCC foi a professora Renata Araújo, né? Ela foi minha orientadora de TCC, de mestrado, de doutorado, e depois eu fiz pós-doutorado com ela. Então, assim, foi uma pessoa que acompanhou muito a minha trajetória acadêmica, né? Então, era, sim, uma grande inspiração para mim. Durante o doutorado, eu conheci a minha orientadora de doutorado, que foi a professora Cláudia Werner, aqui da UFRJ, da COP UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, que foi uma pessoa, assim, que, nossa, eu tenho uma gratidão enorme por ela. Eu digo até hoje que ela salvou o meu doutorado, porque eu levei quase 5 anos para terminar o doutorado. Os primeiros 4 anos foram ótimos. Eu publiquei artigo pra caramba, apresentei em diversas conferências, mas o último ano foi um ano bastante complexo. Foi o ano da minha separação, enfim. Então, quando estava tudo assim, meio que de pernas para o ar, assim, a Cláudia foi aquele esteio, assim, sabe? Aquela pessoa calma, a gente não vai botar tudo a perder agora. A gente vai, ela queria que eu pedisse uma extensão de 3 meses. Eu falei, não, eu não quero pedir extensão, eu sempre fiz tudo certinho. E ela falou assim: não, vai pedir uma extensão sim, porque a gente não vai arriscar esse doutorado aí por causa de 3 meses. Vamos terminar isso com calma, vamos embalar essa tese, assim. Então, ela foi, assim, um facho de luz e de lucidez, assim, naquele momento de crise, né? Enfim, tem diversas outras mulheres que eu poderia citar, mas eu acho que 2 pessoas marcantes na minha trajetória acadêmica aí foram a Renata
e a Cláudia Werner. Muito bom. Agora, a gente sempre pede aqui para as mulheres, né, que você e todas as mulheres praticamente que a gente entrevistou aqui passaram por dificuldades na carreira, mas prosseguiram. Então, que mensagem você deixa para as meninas e mulheres que por acaso estejam escutando, estejam pensando em entrar na área da computação? Então, que mensagem você deixa para elas que têm interesse em seguir carreira na área da computação? Olha, tem uma frase que eu falo muito que é assim: conhecimento ninguém tira de você. O seu conhecimento, ele é teu e vai com você para onde você for. Ao longo da minha vida, né, eu passei por altos e baixos pessoais, profissionais, então eu fui aprendendo que a gente perde um carro, a gente perde um apartamento, a gente perde dinheiro, a gente perde pessoas que a gente ama, mas o que está dentro da gente continua, né? Então, assim, essa convicção de que eu tinha, de que eu queria compartilhar conhecimento de qualquer forma que fosse, através de aulas, consultorias, blogs, vídeos, podcast, aquilo estava muito forte dentro de mim e eu passei a minha vida estudando para isso. Eu sou uma pessoa, eu brinco que eu não sou mais nada do que uma CDF, uma pessoa que gosta de ler, estudar, pesquisar, ficar sentadinha, quietinha no canto dela, né? É o que eu gosto de fazer. Hoje em dia eu tenho uma vida um pouco mais exposta, digamos assim, de Instagram, youtuber, palestrante e tudo mais, mas no fundo, eu sou só a CDFzinha que gosta de estudar e eu acho que tudo do que eu consegui na minha vida veio desses estudos, assim, então eu tenho uma gratidão enorme e uma vontade enorme de compartilhar tudo isso, porque eu acho que é uma forma de fazer o give it back, né? Eu tive acesso à educação de ponta aqui nesse país e a gente sabe o quanto isso é diferenciado e a gente poder devolver isso de alguma forma para a sociedade é muito importante para mim. Muito bem. E nós vimos também que você tem um projeto, o BPM Girls. Gostaria que você explicasse para a gente o que levou a criar ele e no que vocês focam no dia a dia. Então, Maria Cláudia, na verdade, durante a minha época como professora da UF, eu orientei alunos de TCC, de graduação, mestrado, enfim. E algumas alunas minhas de graduação, a Maiara e a Roberta, uma vez me procuraram, falando assim: professora, a gente queria assim, conversar com você para entender por que você chega aqui para dar aula, a gente vê que você chega toda arrumada, né? Porque eu ia direto do trabalho para lá, então eu estava sempre com aquele look, né? Mercado, indústria, né? E a gente vê, assim, pelos seus posts e tal no Instagram, que você tem vida, né? Então, a gente ficou, assim, querendo entender como é que você faz isso, como é que você tem a DECA, a UF, e ainda tem uma vida pessoal, porque as pessoas falam pra gente que se a gente seguir carreira na área de computação, a gente não vai ter vida, a gente não vai casar, a gente não vai ter marido, a gente não vai ter filho, a gente só vai trabalhar sem parar, que o pessoal da computação não faz mais nada, não dorme, não come, só trabalha. E como é que você faz isso? Eu falei: não, calma aí, meninas, para com isso não é verdade, isso está longe de ser verdade. Não sou só eu que tenho vida, tem um monte de gente aqui na computação que eu conheço que tem vida, e qualidade de vida, né? Enfim, aí a gente começou a conversar sobre isso e eu vi que era importante mostrar para elas que não era só eu, né? E eu comecei a organizar uma roda de conversa ali, trouxe algumas mulheres do mercado, né, que também estavam em posições de liderança, para elas conhecerem, para conversar, para trocar ideia, para elas verem que era uma realidade, porque eu não queria que elas desistissem do curso, né? Que cedessem a essas vozinhas que estavam ali falando para elas um monte de bobagem. E assim começou ali o BPM Girls, né? Na verdade, depois pintaram alguns projetos ligados ao BPM Girls, então eu participei de uma apresentação no Rio Info, enfim, fiz algumas coisas. Atualmente, as práticas do BPM Girls, a gente tem usado, né, a potência do nosso canal do YouTube, que atualmente é o maior canal de gestão de processos de negócio de BPM aqui do Brasil. A gente já está com quase 30 mil seguidores. Então, a gente tem usado essa potência de comunicação aí que a gente tem para divulgar essas mulheres líderes da área de gestão de processos. Então, a gente faz entrevistas a cada 1 ou 2 meses, publica nos vídeos, publica os podcasts, divulga isso, dá espaço para essas líderes também ter visibilidade, também crescerem nas suas carreiras, né? E é uma forma da gente estar inspirando as meninas de ensino médio, inspirando as meninas da graduação a também quererem seguir nessa carreira
inclusive aquelas que às vezes acham, a computação não é para mim, porque eu não gosto de desenvolvimento de software, eu não gosto de programação, eu não gosto de algoritmo. Mas a gente entender que a computação tem muitas camadas, tem uma camada de gestão aí, como a gestão de processos de negócio, né? Onde eu atuo, e abrir essa possibilidade, abrir esses espaços de conversa, trocar alguns conhecimentos. Então, a gente tem atuado dessa forma. Muito bom, vou deixar o link para a página do projeto BPM Girls, para playlist, né? Tem uma playlist dentro do canal da Deca no YouTube. E você disse que está no Spotify também, nas plataformas de áudio? Sim, o podcast está nas principais plataformas de áudio, não só no Spotify, mas tem lá também organizadinho. Muito bom. E agora a gente entra num momento que é um momento de indicações. A gente pergunta para a nossa entrevistada se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho da área ou não da área que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes. Então, tem um livro que eu queria indicar, não é da área de computação, mas é um livro do feminino, assim, que me marcou muito. Quando eu li esse livro, eu falei, caraca, onde é que estava esse livro nos últimos 20 anos? Eu já tinha que ter lido ele muito antes. É um livro chamado A Jornada da Heroína. Então, a gente conhece muito a famosa Jornada do Herói, né? Mas esse livro é chamado A Jornada da Heroína. É uma indicação que eu acho que vale muito a pena a gente entender essa nossa trajetória e fazer as pazes com esse nosso feminino e entender que não tem problema da gente ocupar o nosso espaço sendo mulheres, ainda numa posição feminina, sem tentar ir para uma posição masculina. Então, é uma leitura que eu recomendo muito. Eu dou de presente esse livro para as minhas mentoradas muitas vezes. É alguma coisa assim que eu acho que faz muita diferença. Tem várias outras dicas que eu poderia dar, mas vamos ficar com essa, que eu acho que já está bom. Muito bom. Então, as pessoas podem te encontrar no site da Deca, né? Você está também em redes sociais, ou a Deca está em redes sociais? Sim, a Deca está no Instagram, @DecaConsult. O Deca, gente, é Dheeka. É um Deca assim, estilizado, porque se fosse um Deca escrito comum, eu achava que ia confundir com a marca de bidê. Então, eu criei esse Deca estilizado, Dheeka. Então, @DecaConsult, está no Instagram, está no LinkedIn. A gente está no YouTube também, youtube.com/Deca. E nas principais plataformas de streaming com o DecaCast. Muito Notado. bem, então. Bom, nós queremos agradecer então, você, né, Andreia, e também dizer para você que se você quiser agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, ou então convidar alguém, né, para fazer algo junto com você também, fique à vontade agora. Bom, eu só queria mais uma vez agradecer ao Adolfo e à Maria Cláudia pelo convite, pela oportunidade de compartilhar aqui, de contar um pouquinho dessa história, né? Essa história, como o Adolfo falou, ainda não acabou, continua, né? Cenas do próximo capítulo agora, eu estou indo mês que vem passar uma temporada de 3 meses na Austrália, estudando, pesquisando com um professor de lá, então, digamos assim, um terceiro pós-doc, só que agora internacional. Então, sigo aí nessa jornada de conhecimento, né? E só agradecer mais uma vez, agradecer também ao meu time da Deca. Tudo que eu faço hoje na Deca eu não faço sozinha, tem uma equipe por trás, tem várias mentes brilhantes trabalhando comigo, apoiando tudo isso, desenvolvendo todas essas ideias e esses projetos. Então, quero deixar aqui também o meu agradecimento para eles. Com isso, nós terminamos mais um episódio do Emílias Podcast. Agradecemos a todos e todas que nos escutaram. Este podcast faz parte da rede Emílias de Podcast, que também tem o Fronteiras da Engenharia de Software e o Elixir em Foco. Muito obrigado a todos e a todas e até o próximo episódio.